Você já parou para pensar que a mulher é como uma orquestra? Cada parte do seu corpo ele precisa estar em harmonia, para que a música da vida toque com leveza e em equilíbrio. Mas quando essa melodia começa a desafinar? Hoje nosso bate-papo é sobre um assunto que muitas vezes é deixado de lado e também que faz toda a diferença na saúde, na autoestima e no bem-estar. Nossa convidada aqui é a doutora Andressa Araújo. É um prazer ter você para o primeiro bate-papo no Conexão Mais Saúde. Muito Já obrigada. foi nossa capa, né? Já. No ano passado, mas no Conexão Mais Saúde é a primeira vez. Ginecologista e vem falando muito sobre a saúde íntima, laser, cirurgia íntima das mulheres. Isso mesmo. Eu sei que teu currículo é extenso, né? Até você pode complementar agora, porque já sei que você está sempre participando de congressos, estudando, evoluindo, trazendo tecnologias novas para Guarapuava. Então, conta um pouquinho das suas especialidades, doutora Andressa. Então, eu tenho uma formação, na área de ginecologia e obstetrícia, e a minha residência foi no Hospital de Clínicas em Curitiba. Depois eu fiz a prova de título do Colégio Brasileiro de Radiologia na área de ultrassom, onde eu atuo e atuei muito tempo na área de ginecologia e obstetrícia. E aí a gente vem vendo junto com as nossas pacientes essa necessidade, de uma reposição hormonal, de um atendimento mais individualizado. Então a gente acabou indo muito para essa área de reposição hormonal e agora na área aí da ginecologia estética, reparativa e regenerativa, com o uso do laser íntimo, com as cirurgias íntimas que são realizadas no próprio consultório. Nesse mês que a gente fala que o Dia das Mulheres não é só o dia 8 de março, é o mês de março, né? Nosso bate-papo aqui vai começar pensando nas mulheres, que a gente sabe que as mulheres são delicadas, ao mesmo tempo são símbolos de força, de coragem. A gente sabe também que mulheres eu brinco que é 1001 funções, porque empresárias, mãe, dona de casa, tem que ter o tempo, de lazer, cuidado com ela mesma, porque muitas vezes as mulheres cuidam da saúde de todo mundo, dos filhos, do esposo, da mãe, da sogra, e não tiram tempo para olhar para a saúde dela, para o autocuidado. Qual que é a sua dica, assim, para as mulheres que estão nos acompanhando? Hoje a gente já teve uma conversa, sobre isso, numa palestra na prefeitura, aonde a gente se encontra, nesse meio corrido, onde a gente é mãe, a gente é empresária, onde você é esposa, onde você tem que cuidar da tua pele, do teu cabelo, onde você tem que comer direito, onde você tem que treinar. Onde é que a gente se encontra, E aquela menina sonhadora que queria ser jogadora de futebol, aquela menina que queria ser médica, aquela menina que queria voar, Aonde é que foi parar essa mulher? Então hoje a gente vê muito isso nas mulheres a partir aí dos 35 anos, porque a gente lutou, A gente queria igualdade, A gente queria conseguir, e realmente a gente conseguiu hoje, no mercado de trabalho. Só que a gente não consegue ser tudo a melhor nisso, a melhor naquilo, porque a gente às vezes acaba esquecendo do que é importante pra gente. Eu falo que às vezes a gente quer ser Mulher Maravilha e nem nem sempre a gente consegue ser a Mulher Maravilha que dá conta de tudo. Então hoje, o que a gente vê, falando hoje de longevidade, falando de saúde, é olhar para dentro da gente mesma e sentir aquilo que nos faz feliz, a nossa diferença. Porque como você falou, a gente é mãe, é esposa, e o que é uma mulher realizada, o que é uma mulher feliz? Ela tem um relacionamento bom, ela tem uma parte de sexualidade boa. Então, hoje, a saúde emocional, eu acho que vem em primeiro lugar. Olhar para si, perguntar pra gente do que a gente realmente gosta, quais são as nossas prioridades. É tudo sempre corrido do mesmo jeito que você falou, e a gente vai deixando o quê? Para depois, eu não tenho tempo. Depois eu vejo. Então, se priorizar não quer dizer que é uma coisa egoísta. Hoje, se priorizar quer dizer que é um ato de amor a você mesmo, que você estando bem, tudo ao seu redor vai ficar bem, no trabalho, no relacionamento, em todas as fases, em todas as colocações que as mulheres têm. Ontem mesmo, até eu estava comentando com meu esposo, a gente estava conversando, e eu falei assim, nossa, mas será que é egoísmo pensar tanto em mim? Porque até um tempo atrás, assim, eu falava, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para me alimentar direito. Eu pensei que é egoísmo, eu pensei, mas não é egoísmo, Tipo, você realmente ter um tempo para ir para a academia, você pensar na sua alimentação, você ficar um tempo longe das telas também, porque hoje a gente vê que é muito celular, então até para mulher, tipo, largar ali, chegou tal horário, eu vou largar, vou ficar um tempo de qualidade com os meus filhos. Então é importante, e a gente sabe que se a gente tiver uma agenda, que nem eu falo, agenda extraordinária de ter, a gente consegue dar conta de tudo, Consegue ir para academia, consegue se alimentar, consegue ter uma noite só do casal.
né? Consegue, que é bem importante também, eu acho que né? isso é uma questão de planejamento e de metas, né? Quem não tem meta não chega em lugar nenhum, né? Em todas as esferas, né? Em trabalho, né? No relacionamento e com a gente mesma, qual é a tua meta, né? Você pode muito bem falar assim, eu tô indo para casa, opa, eu vou parar aqui, vou sentar numa cafeteria, vou tomar um café em 10 minutos e eu vou refletir como foi meu dia, o que eu posso fazer amanhã para melhorar em relação ao meu bem-estar. Então, essa priorização, né, do eu como mulher, né, o que eu gosto, o que eu sonhei, onde é que eu quero chegar, e essa organização. Com organização a gente consegue tudo. É bem isso, organização e planejamento, né? Isso. E esse ponto também de a gente tirar, nem que seja uns 10, 15 minutos em um determinado dia para tomar um café com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Porque tem, né, eu mesmo parei de pensar, nossa, quando que eu tirei um tempo para não com a amiga, não com o esposo, mas para ir num lugar bacana e comemorar as pequenas vitórias do dia a dia, tipo, eu com eu, né? Às vezes a gente vai deixando passar, daí passou um mês, passou um ano e nunca a gente tem esse tempo de reflexão. É verdade. Eu, às vezes, em algum congresso, acabo viajando sozinha, né? Vou jantar, pego um cardápio, aí eu olho o cardápio e penso, nossa, será que meu filho ia gostar disso? Minha filha ia gostar disso? Ah, mas acho que meu esposo ia pedir isso. A gente não sabe nem num cardápio a gente vê o que a gente gostaria, porque primeiro a gente prioriza a nossa família, filhos, marido, e o que a Andressa gosta, né? Então, qual é a minha prioridade? Num cardápio você se perde, imagine na vida, né? Qual é a minha prioridade? Esse final de semana eu vou tirar um tempo pra mim, eu quero caminhar, vou pôr um fone de ouvido, quero andar no parque escutando uma música, né? Quanto custa isso pra você? Nada. É só tu tirar aquele tempinho, nem que seja meia hora, né? Pra Não só no refletir sábado, sobre você mas, mesma, né? eu falo na segunda, na terça. E a partir do né? momento que vem a maturidade, que vem essas indagações, a gente começa a ver que talvez a gente seja a nossa melhor companhia. Quando é que você conseguiu ficar sozinho? Quando é que você ficou sozinho e não se sentiu triste? Não é? E aí com isso você começa a ter uma autoanálise do que te faz feliz, com isso você consegue ver o que te traz equilíbrio, com isso você aprende a dizer não. Né? O dizer o não para nós mulheres hoje era uma coisa difícil. E a gente tem, eu acho que ali perto dos 40, você tem essa reflexão, né? O casamento tá ali há anos, os filhos já estão maiores, você já tem um equilíbrio ali na tua profissão, né? Já lutou, já tá chegando onde você achou que você gostaria. E aí, eu acho que a gente não precisa chegar e sofrer tanto para ver isso. Hoje essas informações para as meninas mais jovens também, né? De ter um tempo para si, de olhar para si, de ver o que realmente importa, né? Isso é muito importante. Acho que hoje até aqui mesmo com Conexão Mais Saúde, vocês que estão nos acompanhando, que nem a doutora falou, adolescente, está começando a fase adulta, já façam isso, né? Porque eu fui começar a ter essas reflexões com 30 e poucos anos, né? Eu sempre acho que ali é a crise dos 40, você já teve um pouquinho. Tô com 39, né? Já foi um pouco antes, que bom, ó, tá vendo? Que comecem com 20 a ter esse autocuidado, né? E essa reflexão. Já começam metade, pelo menos metade antes, né? De chegar nos 40 ali com 20 anos, tá ótimo, né? E qual que é a idade, voltando para saúde, né, a saúde da mulher mesmo, qual que é a idade que a mulher, a menina, deve começar a frequentar um ginecologista, pensar mais na sua saúde íntima? Então essa é uma pergunta muito frequente, né? As minhas pacientes sempre perguntam, quando é o momento ideal de trazer a minha filha para o ginecologista, né? Então, assim, se tá tudo bem no desenvolvimento da criança, a gente vai ter um acompanhamento com o pediatra e até quando começa a ter um desenvolvimento sexual secundário, quando aparece a mama, né? Quando aparecem os primeiros pelinhos. Então, nessa fase, a gente vê um acompanhamento com o pediatra. Se a gente achar que tem alguma coisa errada antes disso, o pediatra encaminha para ginecologista. Eu considero que o ideal é que a gente marque a primeira consulta a partir da primeira menstruação. Pra quê? Nessa primeira consulta, muitas meninas têm vergonha, né? Vêm contra a vontade da mãe. Mas nessa primeira consulta a gente vai falar sobre a pele, sobre o cuidado, né, com protetor solar, sobre uma alimentação saudável, sobre atividade física. A gente vai fazer um exame físico completo, né? Ver se a gente encontra alguma coisa de alteração, vendo o peso, a estatura, pedindo alguns exames para identificar algumas doenças, porque às vezes as meninas ficam um tempo sem fazer, né? Às vezes tem um problema de tireoide, tem uma deficiência de ferro. Então eu sempre falo, ó, a partir do momento que a paciente menstruar, o ideal é que ela venha e que ela dê um segmento com a gente pelo menos uma vez por ano. A gente vai tendo um vínculo, a gente vai ficando conhecida. Nessa primeira consulta, às vezes elas ainda têm vergonha de fazer algumas perguntas, mas na segunda elas já às vezes pedem para entrar sozinha, querem tirar dúvidas, né? Sobre mesmo o uso de um absorvente interno, né? Que pode ser usado por pacientes que não têm relação. Isso é uma pergunta que a gente vê que algumas mães falam, mas minha filha, né, é adolescente, ali tá com 13, 14 anos, pode usar absorvente interno, se vai pra praia, ou vai pra piscina, alguma viagem. Esse autoconhecimento, né, trazer isso, ó,
da região íntima, ó. Então a gente sempre pega um espelho, ó, aqui, né, o grande lábio pequeno, se for colocar um absorvente interno, se quiser traz, eu mostro, eu ensino como colocar, porque isso é libertador, né? Às vezes a menina tá lá com uma viagem no ano, né? Marcada e naquele período ela menstrua, ou às vezes ela tem muito desconforto. Programar isso com antecedência, se for o caso, que a gente tente deixar ela sem menstruar no período da viagem. Então essas meninas jovens, elas são muito bem-vindas, né? E esse nosso relacionamento aí, né, com elas de consulta anual vai se estender ao longo de vários e vários anos. Isso é bacana, assim, porque eu acredito que também para a menina, até quando começa a crescer o mamilo ali, tipo a questão até de usar sutiã, é um desconforto, né, quando tá começando a usar, né, porque a gente adulto já vem usando um período ali, mas tudo isso é novo, né, tudo é nessa fase da adolescência, tudo novidade, né. Tudo é, apesar que hoje as meninas estão muito bem informadas, elas estão de parabéns. É bem né? mais Às vezes a menina jovem chega querendo método contraceptivo com um implante embaixo do braço, para que eu convença a mãe dela a deixar ela usar. Nossa, então hoje as meninas, elas estão de parabéns, a informação tá aí, elas estão muito atualizadas. Então ainda tem, né, nas meninas mais jovens, mas as adolescentes hoje elas já vêm com a pesquisa feita e elas já sabem o que elas querem. E muitas vezes ela tem que convencer a mãe do que é melhor para ela e dar a opção que ela gostaria de usar, do método contraceptivo, por exemplo. Então hoje a informação tá aí, as meninas estão antenadas, né? Com certeza então, muitas estão nos assistindo, então é muito bom isso também. Eu ia falar, então é bom que a informação também nesse ponto ajuda, né? Já faz uma pesquisa, já vem com tudo, já não quero isso, quero esse método. E já vem com a mãe junto para você ajudar a convencer, Para ajudar a convencer. Isso não é infrequente, às vezes até o pai vem junto. E ela já tem, olha, vim aqui. Até em relação à cirurgia íntima, né? Pacientes jovens, né? Que tem alguma coisa que incomoda na região íntima. Às vezes tem aquele pequeno lábio um pouco mais proeminente, que incomoda no biquíni, que machuca numa bicicleta, né? Vários casos. As meninas vêm e trazem os pais dizendo, isso me incomoda, eu gostaria de fazer uma cirurgia. Pacientes jovens de 14, 15 anos. Para então você ver como as meninas estão bem informadas. Porque quando a gente pensa em cirurgia íntima, geralmente tu pensa acima de 20 anos, né? Tu pensa, não, é alguém já com 20, 20 e poucos anos, então alguém com 14 anos, né? Muitas meninas na primeira consulta já falam, doutora, tem um negócio aqui que me incomoda, eu gostaria que você olhasse, né? E não tem a ver com padrão, né? Porque a parte íntima não tem nada a ver com padrão, tem a ver. Você se incomoda com isso? Isso está te incomodando na roupa de ginástica, no biquíni. É porque a roupa de ginástica marca também, né? Marca também. Então, olha, isso não é um padrão. Que fique, né? Mas cirurgia é íntima, porque quer ficar bonita, para que quer fazer a cirurgia? Porque está incomodando. Isso não tem a ver com padrão de beleza, porque para a paciente isso é importante. Independente da idade. É porque muitas vezes a gente faz os julgamentos achando que não, que a pessoa às vezes mais velha, vindo, mas não é. Não. E as meninas mais jovens, né, são as que têm mais dúvida em relação ao procedimento e sempre estão procurando, né? Falam para a mãe e querem saber quando podem fazer o procedimento e se teria uma indicação da minha parte de fazer ou não a cirurgia. Bem interessante. E tem alguma contraindicação? Por exemplo, quem está nos assistindo aqui no Conexão Mais Saúde que quer fazer a cirurgia íntima, né? Que está incomodando, tem alguma contraindicação? Não, a única contraindicação seria uma gravidez, né? O ideal é que não faça no período, né, de gestação, nem nos primeiros 40 dias após, mas não tendo nenhuma lesão de pele ativa, como um herpes ativo, nenhuma infecção, como uma candidíase ou algum corrimento. A cirurgia pode ser feita independente da idade da paciente. E é feita aqui na clínica mesmo? Na clínica, com um anestésico local, e a gente usa o laser de CO2. Então, o corte da pele é feito com o laser, com a luz. Isso nos possibilita, então, que seja uma cirurgia muito mais delicada, onde a gente tem muito menos complicação, muito menos sangramento e uma recuperação muito mais rápida. O ideal é que essa paciente, né, fique em casa 48 horas após, usando bastante gelo, porque nos primeiros 48 horas a gente tem um edema, um inchaço importante, então o repouso é importante. Passadas as 48 horas, ela pode retornar à rotina. Pode estudar, pode trabalhar. Nessa primeira semana, o único cuidado, então, é com usar a roupa mais larga e usar ali o sabonete íntimo que a gente indica para fazer a higiene local. O retorno daí é com 15 dias, né? Alguns pontinhos eles caem sozinhos, vai, ponto, meninas, né? É um corte, não é uma cirurgia que você faz o laser e sai ali, então é uma cirurgia mesmo. E o retorno à atividade de academia, à vida sexual é com 30 dias. Então, e a academia também 30 dias. Então é uma cirurgia delicada, mas é uma cirurgia que requer cuidados. Então a gente tem que fazer numa época com que a paciente possa estar tendo esses cuidados para ter uma recuperação mais rápida e para que a gente tenha um resultado satisfatório. É bom saber que vai ponto. Então, eu achei que era colado, não, então vai. E a cicatriz é praticamente imperceptível porque a gente faz o corte
praticamente na linha de dobra da pele. Então, a grande maioria das pacientes que faz, elas olham e falam, onde é que tá o corte, né? Então, assim, por ser uma mucosa, né, ela cicatriza rápido, mas vai ponto sim, tem que ter os cuidados, né, que qualquer cirurgia tem que ter. Nossa, interessante. Mas é legal que é 48 dias que é o período assim 48 que tem horas 48 horas é e daí gelo, e depois retorna às atividades. E depois pode trabalhar, só não pode academia e relações sexuais. Isso. Nossa, não sabia disso. E quais que são os principais mitos que tem em relação à cirurgia íntima? Que então, você escuta falar, né? O principal mito eu acho que é em relação a se tem ou não uma alteração da sensibilidade logo após, né? Ai, mas eu vou fazer a cirurgia, eu vou perder a sensibilidade, vai piorar, vai melhorar. Então a gente tem todo um cuidado, a gente tem, né, vários cursos de cirurgia e a cirurgia ela é superficial. A gente trabalha apenas na pele, na região ali de inervação, de vascularização do clitóris. Geralmente a gente não mexe, então não tem alteração nenhuma da sensibilidade. Né? Ah, mas o meu parceiro vai saber que eu fiz a cirurgia. Eu acho que é impossível ele saber, porque como eu falei para vocês, a cicatriz é praticamente imperceptível. Eu acho que o principal mito, né? Dói, né? É uma cirurgia, mas com o uso dos analgésicos, anti-inflamatórios, o pós-operatório costuma ser muito tranquilo. Acho que o maior mito é se diminui ou altera a sensibilidade, se tem cicatriz e se é uma cirurgia muito dolorosa. Então, o pessoal tem um pouquinho de medo da dor. Da dor. Mas assim, é bem tolerável, as pacientes, né, ficam com o nosso telefone e geralmente não ligam falando que estão tendo dor, tendo esses cuidados das primeiras 48 horas, o gelo ajuda muito na recuperação. Acredito que o parceiro só vai saber se for casado, né? Porque daí vai ter os 30 dias. Vai ter os 30 dias, é verdade. Quando não for namorado, né? Se já for casado, daí verdade. já vai descobrir, porque vai ter que ter essa paciência também com a companheira, né? Isso mesmo. Como lidar, não sei se ainda tem tabus e preconceitos sobre a saúde íntima feminina. Meninas, o maior tabu e preconceito é o nosso mesmo, né? A gente teve, né, principalmente nós ali da década de 70, 80, hoje a gente tem mais intimidade com essa parte de sexualidade, as meninas já vêm informadas. O maior tabu é da própria mulher em se olhar, em se examinar e em se conhecer. Então a paciente às vezes passa uma vida inteira com vergonha do parceiro, né? Apagando a luz, com vergonha de trocar de roupa na frente das amigas, de viajar com as amigas, ir pro banheiro para trocar de roupa, porque ela, né, realmente às vezes não se conhece, não pegou um espelho para olhar. Então hoje, quando a paciente vem no meu consultório, eu não costumo muito perguntar, tem alguma coisa que te incomoda? Porque geralmente a paciente pergunta pra gente. Então eu costumo na primeira consulta às vezes pegar um espelho, né, e a gente faz um exame físico e eu tenho um espelhinho. Eu falei, olha, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo? Quero te mostrar algumas coisas. Ó, esse aqui é o grande lábio, aqui é o pequeno lábio. Ui, não quero olhar. Eu falei, como é que você não quer olhar para você mesma? Então, o maior tabu não é das pessoas, é da gente em relação à nossa área íntima, né? Então, a gente se conhecer, se olhar e perguntar para o profissional que te atende. Olha, isso me incomoda, você pode me ajudar? Caso o profissional não faça o procedimento, com certeza ele vai estar encaminhando. Mas o tabu tá dentro da gente, meninas. Da gente conhecer o nosso corpo, da gente pegar um espelho e olhar. Eu falo, gente, a gente não olha o nariz, olha a boca. Tem que pegar um espelho e olhar. Acho que aí vem muita vergonha, que eu não sei porquê, mas vem muita vergonha de como é que eu vou pegar um espelho e vou olhar ali, não, mas é uma mucosa, não é verdade? Então ali eu posso ter uma lesão de pele, eu posso ter uma ferida, eu posso ter um machucado. Então, qual é o problema de você pegar um espelho, gente, e se autoconhecer, se autoexaminar? Então, a maior coisa é a gente se conhecer e achar assim, para mim isso não tá bom, perguntar para o profissional que está te atendendo. Caso ele não faça o procedimento, com certeza ele vai encaminhar. E acho que nesse ponto, assim, a gente pensa em questão dos homens, até na sexualidade, os homens às vezes se conhecem muito mais, né? Porque eles não têm vergonha de mexer com o deles, enfim, e a mulher já não. Até tem mulheres que falam, não, mas eu mesmo nunca toquei nela, nunca fiz nada. Então, tipo, eu acho que nesse ponto, nós como mulheres, a gente tem que perder esse preconceito, esse tabu de não querer olhar, não querer tocar, né? Que parece que é uma coisa assim, tipo, de outro mundo, assim, não vou, porque né? isso faz parte da sexualidade. Você tem que conhecer teu corpo, você tem que saber o que te faz bem, o que te faz mal, até para você poder orientar o teu parceiro e ter uma vida sexual melhor. Então, o autoconhecimento, saudável, né? Uma coisa saudável, o autoconhecimento é fundamental. Isso aí, essa dica. Então, meninas, essa dica vale ouro. Quebrem o tabu de vocês, tá? Vamos olhar lá embaixo com o espelhinho. Essa dica vale ouro, né? É verdade. Porque a gente falando um pouquinho, até fugindo do assunto, né? Mas a gente vê que a gente já vi comentários assim de pessoas até com a idade bem acima da nossa, que principalmente, né, mulheres falam, nossa, eu nem sei o que é orgasmo, nunca tive um orgasmo.
E muitas vezes tem relação com ela não se conhecer. Não se conhecendo, não ter vergonha do próprio corpo, isso. Não se E conhecer. não é incomum, assim, pacientes com uma vida sexual de anos chegar na consulta e falar, daí a gente tem que tentar investigar, né, se ela tem certeza do que é, o que pode estar acontecendo, né, se o problema é com ela mesma, se o problema é com o parceiro. Então esse autoconhecimento é muito importante até para diagnóstico dos distúrbios de sexualidade. E acho que até a questão da libido também, né? Você também deve pegar a gente reclamando que tem pouco, então, baixa libido também. Não existe pílula do libido, né? Claro que um equilíbrio hormonal, ele é fundamental para uma vida sexual, né? Então, veja bem, como é que se eu tô na menopausa, se eu tenho uma atrofia vaginal importante, se eu tenho dor, como é que eu vou ter vontade? Como é que uma mulher que tem dor na relação vai ter vontade de ter relação, gente? Isso é inconcebível. Então, assim, falando de libido, a gente fala de reposição hormonal, né? Então, a testosterona casando, né? Não é um hormônio apenas masculino, ele é um hormônio também feminino. A testosterona, ela é produzida pelos ovários e pela glândula suprarrenal. E ela é um dos primeiros hormônios, meninas, que tem um declínio aí a partir dos 35 anos. Então, é um hormônio que pode ser recolocado. Eu estou falando de testosterona bioidêntica. A testosterona igual você produziu a tua vida inteira, certo? Então, muitas meninas falam, não tenho libido, eu quero um remédio para o libido. A gente pode ajudar fazendo equilíbrio, mas o maior fator de 30% do libido depende do hormônio. 70%, meninas, depende de como é que você tá com você mesma. E como é que você tá com você mesma? Você tá dormindo bem? Você tá se gostando? Você se ama? Você se conhece? Você se autoconhece para você saber o que para você é prazeroso ou não? Então, o libido, ele é multifatorial. Como é que tá o relacionamento? Não é verdade? Então, assim, primeiro você tem que se aceitar, estar legal com você mesmo e ter um parceiro que, puxa, né? Porque a mulher, ela se apaixona, a mulher, ela tem que admirar o parceiro. Não é verdade? A mulher é um fogão a lenha, enquanto o homem é um micro-ondas. Então, quando a gente fala de libido, a gente fala, nossa, sabe? Assim, eu falo, meu Deus. E a primeira coisa do libido é a felicidade. Você tem que ser uma pessoa feliz. Se você tá feliz, né? Você consegue fazer uma atividade física, se sente bem com você mesmo. Aí ali começou a cair o hormônio, vai ali, procura o ginecologista, organiza o hormônio. Tá entrando na perimenopausa, na menopausa, tá tendo uma certa dificuldade de lubrificação, vai no ginecologista, faz um laser íntimo, né? Isso melhora, estimula a produção do colágeno, faz um apertamento do canal vaginal, melhora a espessura da mucosa vaginal, né? Ou até na sexualidade, dor na relação também é uma causa de diminuição de libido. Será que não tem uma endometriose, né, essa paciente? Será que ela não precisa de uma fisioterapeuta pélvica? Que hoje, olha, meninas, a fisioterapia pélvica tá aí, né? Frouxidão do assoalho pélvico, porque a gente vai lá, puxa ferro na academia, contrai o abdômen e faz o que lá embaixo? Empurra para fora. Daqui a pouco soltando, né? Acaba soltando, então, incontinência urinária aí, aos pequenos, aos moderados esforços. Então, tudo isso mexe na sexualidade, né? A parte emocional, a parte hormonal, a parte física. Então, pra gente melhorar a sexualidade, a gente tá falando de uma coisa multidisciplinar, né? Mas a primeira coisa é você mesmo se identificar, né? Onde é que tá o problema? Porque sexo é uma coisa, né? Mas uma sexualidade feminina é tão mais complexa, né? A sexualidade, olha bem. Sexo, sexualidade, né? O que é o sexo sem uma sexualidade? Não é verdade? É só um ato, talvez, né? Isso aqui é só o ato, mas a sexualidade envolve muito mais, muito mais, né? Então, amplo, isso é o autoconhecimento, né? E falando um pouquinho do laser, ele é um procedimento invasivo ou não? Não, o laser íntimo, ele não é um procedimento invasivo, né? Ele é realizado aqui no consultório, sou eu que faço. Então, a gente usa um anestésico local. O laser é uma máquina, meninas, que ela tem predisposição pela água, no caso do laser de CO2. Então, a gente tem outros tipos de laser, por exemplo, que tem predisposição pelo pelo, né? É a depilação a laser, a máquina é a mesma. Então, a gente vê muito laser de face, né? Fiz um laser, independente do tipo de laser. Então, ele faz o quê? Um rejuvenescimento da pele. Estimula a produção do colágeno, né? Então, o objetivo é esse. Dentro do canal vaginal, nós usamos duas ponteiras. Uma ponteira com 90 graus, que a gente vai fazer o quê? Uma prevenção e um tratamento de incontinência urinária. A nossa uretra é o que... Você consegue fazer até para incontinência urinária. Então, a nossa uretra, ela fica dentro da vagina. E ela tem um ângulo, né? Então, você tá lá com colágeno, esse ângulo tá mantido, é como se fosse, né, a ponta de uma mangueira. Você começou a perder colágeno, você teve parto, você tá com pouco hormônio. Então, eu vou diminuindo a produção do colágeno, a mangueira fica abertinha. Quando tosse, às vezes perde xixi. Espirra, perde xixi. Eu já vi gente falando até quando dá uma gargalhada. Uma gargalhada, perde xixi. Então, o que acontece com esse canal vaginal? É uma frouxidão.
né? Não é só o rosto que cai, a mucosa laceia. E aí eu começo a deixar essa mucosa mais fina, então ela começa a não ter essa sustentação do ângulo da uretra. Então essa primeira ponteira, ela melhora o quê? O ângulo da uretra, fazendo com que o quê? Com que melhore a incontinência urinária. A segunda ponteira é uma ponteira 360 graus, então ela faz vários furos em todo o canal vaginal, e esses furos eles fazem uma lesão no canal vaginal. E quando essa mucosa cicatriza, ela produz o quê? Colágeno, melhora a circulação local, que melhora também muito a sensibilidade. Então eu consigo fazer a prevenção da incontinência e fazer um apertamento desse canal vaginal, certo? Nossa, consegue então fazer os as dois, duas coisas. E na região dos lábios, a gente usa um laser também para rejuvenescimento. Então, nos pequenos lábios, a gente consegue uma pequena retração. E em toda a região externa da vulva, eu tenho uma melhora muito da qualidade da pele e também dessa elasticidade, porque a gente acaba tendo uma frouxidão, tem ali o grande lábio também sofre com a idade, né? Então, com o laser, a gente estimula a produção de colágeno, melhorando o aspecto externo da vulva. Então, é funcional e é estético também. Nossa, melhora muito a lubrificação. Muito bacana. Até para incontinência urinária. Até para incontinência urinária. Então, o ideal é que a gente faça uma sessão com intervalo de 30 a 40 dias. Na primeira vez, são 3 sessões, né? E depois a gente faz uma manutenção desse laser uma vez por ano. Então, a paciente vem constar, já faz o preventivo, faz a ecografia e faz o laser. Pronto. Daí, depois de 30 dias, ela só vem para fazer uma revisão? Não, vem para fazer uma revisão. Mas aí então, depois só, dali um ano. O ideal são 3 sessões na primeira vez e anual para manutenção. Para manutenção. Nossa, que legal. E o laser, meninas, tá aí na área da ginecologia há uns 8 anos apenas. Então, a gente sofria muito. E aí, você vai no médico e dizia, né? Não tem o que fazer, é assim mesmo. Não é mais assim mesmo. A tecnologia veio, a gente abraçou ela. E a gente quer que vocês usufruam dessa tecnologia para melhorar esses porque é uma tecnologia nova, né? Se você pensar 8 anos... o laser não é novo, mas a aplicação dele na área da ginecologia é mais nova. Mas o laser, ele é totalmente diferente desses que a gente faz no rosto. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. São ponteiras ginecológicas. E começaram a fazer estudos para incontinência, para rejuvenescimento. O mesmo laser. É o mesmo aparelho de laser. Mas que a gente achei que era um aparelho novo. Não é. Mas as ponteiras que foram desenvolvidas para a área de ginecologia, como a radiofrequência também. A mesma radiofrequência hoje no ablativo que você faz para melhorar a produção do colágeno, você pode fazer intravaginal também. Então só muda a ponteirinha. Muda o tipo de ponteira. Nossa, eu pensei assim, não, mas não é o mesmo que a gente faz pro rosto, pra papada, o mesmo, só muda a ponteirinha. Então estão descobrindo, né? Tá vendo como o pessoal da ginecologia demorou um pouco, mas agora a gente tá aí, né? Agora, quem fala, as inovações continuam e só pra frente. Eu tô bem feliz de ter vindo nessa fase, porque assim, a gente devia muito não ter o que fazer. E agora as coisas estão melhorando, a gente tá vendo, né? Vários outros aparelhos também pra área íntima, pra melhora desses sintomas aí, de ressecamento, de frouxidão. E quem que procura? As mulheres que procuram têm alguma idade que é a geralmente partir de X idade, a procura assim? Que a gente tem maior são pacientes pós-parto, né? Porque no pós-parto a gente tem uma queda hormonal, principalmente no período da amamentação, a gente tem uma atrofia, a vagina fica mais ressecada, tem um pouco mais de desconforto na hora da relação. Pós-parto normal também, devido à passagem do bebê ali no canal do parto, a gente tem uma frouxidão desse canal vaginal. Pacientes na perimenopausa, pacientes mesmo que menstruam, vêm e falam, puxa, mas tô tendo um pouco de dificuldade, tô tendo um pouco mais de ressecamento. Pacientes que já estão na menopausa, né? Então não existe uma idade, né? O laser também não é só para incontinência, a gente tem algumas doenças que a gente pode tratar, como o líquen. O líquen é uma doença de pele, onde a gente tem ali um aumento da espessura da pele, uma coceira crônica que pode levar até o surgimento de lesões pré-malignas, aí câncer de vulva mesmo. Então, para fissuras, né? A paciente que às vezes tem uma candidíase. Então, a gente não usa o laser para tratamento de condilomas, né? Que são as verrugas causadas pelo HPV. O laser não é só para o canal, a gente usa a parte cirúrgica. Então, ele tá trazendo bastante benefício em várias patologias aí na área da ginecologia. Nossa, se pensar, é amplo, né? As opções que dá, não é só a parte estética ou a parte de incontinência, né? Uhum. Deixa eu ver o que eu não perguntei ainda, que, nossa, eu tenho muitas perguntas, mas como a doutora Andressa hoje... A doutora Andressa gosta de falar, então vamos embora, né? Vamos continuar aqui, né? O que as mulheres que sonham em fazer a cirurgia íntima, voltando para a cirurgia, devem saber antes de decidir? Tem alguma coisa que elas precisam saber antes de... Acho mais importante ela decidir se tem alguma coisa que incomoda.
porque não se trata de um padrão de beleza, que isso é muito importante, meninas, né? Porque a paciente vai chegar aqui, eu quero a vulva exatamente desse jeito, igual a da minha amiga, ou igual a que eu vi. Não existe um padrão de beleza, né? Existe o que a gente pode melhorar e o que tá dentro da realidade. Muito parecido com a cirurgia hoje estética, né? Quero meu nariz igual o do fulano ou do ciclano. Não é bem assim. Então, a gente tem que ver a cirurgia íntima como uma funcionalidade. Você tá tendo desconforto na hora da relação? Tem alguma pele que na hora da relação entra junto? Você fica em pé, vê que tem um lado maior do que o outro, né? Tem aí uma proeminência na roupa da ginástica, o biquíni te incomoda, tem alguma coisa que tá mais escurecida que ali tá te incomodando. Então, a cirurgia íntima, ela não veio com fim estético, ela veio com fim principalmente funcional, porque é muito legal, gente. Quando você opera a paciente, a primeira coisa que eu faço quando ela sai da mesa, eu pego um espelho e tem paciente que chora. Porque tem paciente que não consegue se olhar no espelho sem roupa, porque realmente tem alguma coisa incomodando ela. Tem pacientes que realmente têm uma hipertrofia do pequeno lábio, que realmente é muito volumosa, né? Eu acho que o caso mais emocionante é uma paciente de uns 56 anos. Foi muito legal, porque ela me abraçou, ela chorou, ela saiu correndo, abraçando o marido, dizendo assim, agora eu vou andar sem roupa dentro de casa. Então, assim, a cirurgia íntima é pra você que tem alguma coisa que te incomoda. Não é pra quem tá buscando um padrão de beleza. Com certeza não é. Até eu queria te perguntar essa questão da autoestima das mulheres depois que fazem, da qualidade de vida, da autoestima, que você acabou de contar dessa paciente de 56 então, a cirurgia íntima, anos, meninas, né? não é só estética, é funcionalidade, né? Porque às vezes você tem um excesso de pele, isso te prejudica na hora da relação. Quando você tira esse excesso de pele, melhora o quê? A sensibilidade, não é? E a gente não falou sobre a sexualidade, sobre o nosso empoderamento, de como é que você se sente. Agora, você olhar e ver que não tem mais nada ali que tá te impedindo, isso vai melhorar muito a relação né, do casal, né? A sexualidade, a autoestima, né? São várias, eu vejo muitas pacientes às vezes que se divorciaram, que uma vida inteira ficaram achando que tinha alguma coisa errada, elas vêm, olha, doutora, agora eu tô sem parceiro. E agora isso aqui me incomodou uma vida inteira, será que tem alguma coisa errada comigo? Né? Será que eu posso melhorar isso? Né? Então, às vezes, até insegurança depois, será que eu posso ajeitar? Eu queria começar um novo relacionamento, mas isso me incomodou uma vida inteira. Né? E aí vem o marido ou vem o parceiro e diz, não precisa, isso não me incomoda. Mas incomoda você. E você é a tua prioridade. E se te incomoda, o teu parceiro tem que te apoiar. Isso é o mais importante. Isso que eu ia dizer, porque às vezes pode vir o esposo, o namorado, o noivo, e realmente pode comentar isso. Não, mas pra mim tá tudo perfeito, não me incomoda em nada. E é isso que eu vejo muito em relação ao laser, né? Né, vou fazer a primeira sessão do laser, e aí meu marido falou pra mim não fazer, eu não queria, né, não queria investir nisso agora. Na segunda sessão o marido vem trazer, porque essa paciente começou a sentir coisas que ela não sentia. Porque ela parou de ter dor, né? Porque a relação ficou melhor. E no terceiro, o marido tá aqui tomando um café e perguntando quando é que ela é pra vir fazer a próxima sessão. É muito legal. Porque a paciente começa a ver, melhorar a sexualidade, fala de sexo, tem relação, isso melhora muito. E aí é muito legal ver isso, né? Na primeira, não vai. Na segunda ele começa, quando é que é a próxima? Na terceira eles estão aqui tomando um café e deixando marcado a próxima sessão aí da paciente. Eu acho que isso que é legal, tu ver essa questão até a confiança da própria mulher é outra, né? Sim. Então, quando o parceiro vê que ela já tá falando do assunto, que ela tá mais empolgada e que ela tá mais confiante e vendo que ela realmente mudou e tá se aceitando mais, não tem aquela vergonha, né? Então, tipo, tu vê que faz toda a diferença no relacionamento, né? E daí ele começa a apoiar porque ele fala, não, a pessoa é outra pessoa. Nossa, né? Vai lá na doutora Andressa, vai lá na doutora. É a mesma coisa com a reposição hormonal, né? Tá chegando na hora, você tem que ir lá dar uma olhada, porque as coisas não estão muito certas. Então aí isso. Depois daquele up, né? Depois da reposição, tipo, nossa, você é outra mulher, outra pessoa, né? Mais feliz, né? É felicidade, não tem a ver com felicidade. É isso aí. E falando em felicidade, né? Ontem, a gente tá gravando o podcast hoje, mas ontem era o dia da felicidade, né? Então, olha, quase no dia da felicidade, né? A gente falando de mulheres, de reposição, de autoestima, né? Do laser íntimo, que a gente fala assim, todo mundo cuida do que aparece por fora, né? Que é o rostinho, principalmente, pescoço, rostinho, fazer... E lá tem que cuidar também, né? Pra se sentir completa, né? Sim, é muito importante. E muitas coisas, muitas tecnologias, muitos produtos que a gente usa, a gente pode estar usando também, né? O preenchedor, às vezes ali a gente tem uma frouxidão, às vezes o aspecto da vulva, né, de envelhecida. Então não é só o laser, a gente pode fazer também um preenchimento, um bioestimulador, né? Pra melhorar a aparência também, porque não a área, né, de estética. E na questão da alimentação, doutora, você acha assim que
é importante, por exemplo, a mulher que decidiu se cuidar de tudo, da sua saúde, vindo, a pessoa que cuida da alimentação também ganha pontos positivos? Olha, meninas, eu falo assim, ó, tudo depende de um equilíbrio. Hoje, o número de farmácias que abre é uma coisa impressionante. O que será que quer dizer? Que a nossa população está ficando um pouco mais doente, né? E de onde é que vem a doença? A doença vem de um desequilíbrio. Então, hoje, o que a gente tem que fazer, meninas, é buscar um equilíbrio. E quando perguntam para mim como eu posso achar esse equilíbrio, a primeira coisa que eu acho fundamental é a qualidade do sono. O sono, ele é reparador, ele é regenerador. Durante a noite, grande maioria dos nossos hormônios, eles são produzidos e liberados, né? E a gente foi feito para dormir antes da meia-noite. O sono de qualidade é o sono antes da meia-noite. Então, a minha dica é, começou a primeira onda ali de liberação da melatonina, às 6 horas você tá bocejando. Às 8 horas, né, vem uma segunda onda e vai te dando aquele sono. Puxa, pegou o celular, foi fazer alguma coisa, perdeu a melatonina, né? Vai dormir mais tarde, vai acordar como? Cansado. Então, a primeira coisa é a qualidade do sono. Deixar o nosso organismo limpar, o sono limpa, né? Então, o fígado funciona, né? O cérebro desliga e grande parte dos hormônios são produzidos durante a noite. Então, a qualidade do sono. Segundo ponto importante, a atividade física, né? Hoje, o principal fator de risco, meninas, para câncer de mama é a obesidade. Não é história familiar, não é reposição hormonal. A obesidade hoje é a doença do século, né? Causa aí aumento de colesterol, triglicerídeos, diabetes, infarto em pacientes jovens. Então... E está aumentando, né? É isso. E a atividade física, ela faz com que você tenha uma manutenção da tua massa muscular, que quem vai te carregar é o teu músculo. Quanto maior a tua massa muscular, quanto mais você conseguir ganhar massa muscular, maior é a tua longevidade, muitos estudos mostram, né? Quanto mais massa, mais longevidade, mais anos você vai viver. E com certeza a alimentação, né? A gente tá vendo tantos pacientes aí com câncer, mais jovens, a gente fica pensando, e a qualidade da alimentação, né? E o nível de estresse, né? Então hoje, né, um armário mais vazio, uma geladeira mais cheia, né? Então a gente tem certeza de que a alimentação é a grande vilã, do que a gente nunca viu falar tanto de intolerância alimentar, né? Hoje intolerância ao glúten, intolerância ao leite. Mas e o leite? Você vai lá e tira o leite da vaca e toma? O que tem nesse leite aí? Né? Claro que é uma molécula, né? A gente sabe que a lactose, muitas pessoas são intolerantes. E o glúten? E como é que antes a gente não via isso? Quer dizer que a nossa alimentação está totalmente equivocada, né? Então, a alimentação saudável, a atividade física e o sono, meninas, é a base, é o principal. E isso não é uma coisa que te custe. Né? Uma suplementação é importante, claro, com o envelhecimento a gente já não absorve tanto nutriente, né? A gente já não tem um intestino tão bom. Então a gente tem que começar a fazer uma suplementação aí de algumas vitaminas, minerais. A reposição hormonal é importante? É importante. Mas a atividade física, a alimentação e o sono são fundamentais para um equilíbrio, para que você não fique doente. Então, isso é inegociável, né? Até a gente fala, né, da questão do descasque mais e desembale menos, desembale né? menos. Porque muitas vezes a gente... Eu teve uma fase, agora não, mas bem lá atrás, que eu falava, ai, que preguiça fazer janta, pedia pizza, pedia não sei o que lá. Aí quando eu cheguei num ponto, assim, que foi uns 4 anos atrás, que eu vi que... Só que pra mim até o que me incomodou foi porque o peso foi subindo. Foi pela questão do peso, questão da estética, né? E eu falei, nossa, mas por quê, né? Porque, claro, eu de noite eu tinha preguiça de fazer janta. O que eu fazia? Ah, vou pedir aqui uma pizza, vou pedir um hambúrguer, né? E quando tu começa a regrar, de pelo menos, não, vou pedir uma vez por semana. Na sexta ou no sábado, tudo bem. Tipo, ter essa liberdade de pedir uma pizza, né? Mas deixar um dia na semana, você vê que a tua qualidade de vida é outra, sabe? O intestino funciona bem, né? É. E aí você tem um equilíbrio melhor de tudo, né? Da parte hormonal, do teu corpo, da tua cabeça também. Então, com certeza, a alimentação é fundamental. Doutora, tem mais alguma dica que, pensando nesse mês que é especial do Dia das Mulheres, que você quer deixar para as nossas mulheres, olha, até os homens também que nos acompanhando? Assim, ó, nós mulheres, a gente conseguiu tudo que a gente queria, a gente brigou, a gente quis igualdade, a gente conquistou, né? E a gente chegou num nível agora aí, né, as mulheres de 30, 50 anos, que a gente, eu acho, quase que se perdeu, porque a gente quis dar conta de tudo e viu que não é bem assim. Então, eu acho que a maior dica é o autocuidado, né? Você parar e olhar para dentro de você mesma e ver o que realmente importa, né? E pensando na tua vida, em tudo que você já fez, na esposa que você é, né? Na mãe que você é, na profissional que você é, né? Se apoiar em outras mulheres, né? A gente hoje dividir, compartilhar, elogiar, apoiar, né?
O que custa chegar e falar, nossa, olha, você podia fazer isso, parabéns, você conseguiu. Eu acho que nós mulheres, a gente tem que dar mais as mãos, julgar menos, né? O mundo virou muito, a gente vê muita aparência e pouca ser, vivência, né? pouco ser, mesmo, né? Então, eu acho que as dicas hoje são o autocuidado, se olhar mais, se priorizar. Claro, meninas, fazer uma consulta, isso é fundamental, porque a gente é o alicerce da nossa família, né? A gente é o alicerce, né? Você é mãe, você é filha também. E eu acho que é a gente que faz tudo girar. E quando você tá bem, tudo dá certo, não é verdade? Até o marido vai melhor no trabalho, né? Porque você tá feliz. Então, não tem a ver só com sexualidade, só com estética, tem a ver com a felicidade. Uma mãe feliz cria um filho mais feliz, né? Você, aquela criança mais autoconfiante. Então, eu acho que esse mês aí, todo dia é nosso dia, né? Os homens falam, o meu filho fala assim, por que não tem dia do homem? Eu falei, porque a mulher, todos os dias são nossos. Porque a gente é mulher de fases, de lua, hoje tá bem, amanhã tá chorando, né? Mas a gente tem dias que é mais emotiva mesmo, mas a gente não né? dá conta de muito mais coisa, não é verdade? Você troca uma lâmpada, né? Você corre atrás, você vai atrás do filho, você tenta. Então, assim, a gente é o máximo. Mas não, às vezes não dá conta de tudo e saber dizer não. E colocar um limite, né? Aqui é o meu limite. Daqui pra cá eu não vou, porque daqui pra lá vai me fazer mal. Então, ter o autocuidado. Eu acho que a grande dica de hoje, meninas, né, tem a ver com qualidade de vida, claro, estilo de vida, mas tem a ver com autocuidado, né? Você se enxergar e ver o que é importante pra você e do que você gosta. Corra atrás daquilo que te faz bem. É o que a doutora Andressa acabou de falar. É uma coisa assim que eu acho muito importante, que é a questão de olhar para o ser, que é o que você se sente bem, o que você ama, porque não adianta nada você querer abraçar o mundo, querer cuidar da saúde do esposo, dos filhos, e quando vê você tá doente mentalmente e não consegue fazer mais nada, não consegue cuidar nem de você, nem dos seus filhos, nem do esposo e nem de quem depende de você. Porque muitas vezes nós mulheres, a gente quer abraçar o mundo, né? A gente fala, não, eu sou corajosa, eu sou forte, não sei o que lá. E a gente lutou muito por essa igualdade, né? Mas até quando a gente não vai olhar pra gente? Porque chega um momento que tu fala, não, até aqui eu sei que eu tô feliz, que eu tô bem. Passou daqui, eu já tô sobrecarregada. E já não tô olhando mais pra minha felicidade, pro meu bem-estar. E a mulher realmente, pra ela estar tudo em harmonia, família, filhos, trabalho, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que são esposa, trabalham, são empresárias, né, são médicas, são dentistas, cuidam um monte de afazeres e tarefa, mas ela precisa estar bem para ela conseguir dar conta de tudo isso. E o dia que você não se sente tão bem, que eu sei que tem os dias que realmente a gente não tá 100%, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? A gente não precisa fazer tudo sozinha, vamos pedir ajuda em quem a gente confia, em quem a gente ama, porque tenho certeza que sempre tem aquele braço direito que a gente pode pedir ajuda, né? Com certeza. Então, a gente tá num espaço diferente. Eu me envolvi aqui conversando. Nem falei no começo do Conexão Mais Saúde, que a gente tá aqui no Instituto AMA. Eu adorei, doutora, vir conhecer, gravar aqui. Até quando eu cheguei aqui, eu falei, uau, que clínica linda! Porque quando você, a doutora Izzy e a doutora Luana foram nossa capa, não estava pronta aqui dentro ainda. Então, eu tinha ficado só aqui na parte externa, né, que a gente fez as fotos. E hoje eu tive o prazer de entrar aqui dentro e, nossa, cada detalhe então, muito perfeito. Essa ideia do Instituto, assim, foi uma coisa que eu e a Marilise, a gente já vem conversando há mais de 5 anos, tínhamos algumas colegas junto, mas aí eram tempos diferentes. E hoje aqui dentro do Instituto, então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou aí médica ginecologista, né? Atuando já há alguns anos na cidade. Temos aqui a doutora Aline é médica radiologista. Ela faz exames, então, de ultrassom, de mama, tireoide, abdômen total. A doutora Ana Carolina, né? Faz a parte aí de medicina fetal. Temos a doutora Eloana, dermatologista. Temos a doutora Marina, que é cirurgia vascular. A doutora Marilise, que é cirurgia plástica. Temos a doutora Milena aí, que está chegando para fazer parte da equipe também, que é uma nova ginecologista. Então, a gente tem a fisioterapia pélvica, a doutora Mariana. Tem a Luana, que é fisioterapeuta, que faz a parte de laser. Então, vocês pensem num instituto com várias profissionais altamente qualificadas e que podem cuidar da tua saúde de uma maneira integral.
Então é um prazer receber vocês, meninas. Quando vocês quiserem, passem, venham conhecer o nosso espaço e com certeza aqui vocês vão receber o melhor atendimento pelas melhores profissionais com as melhores tecnologias que a gente tem. Porque a gente é muito comprometida, sempre está estudando, a gente está em congresso e a gente sempre está trocando uma ideia. Para a gente sair, eu falo, não, você vai na Luana ou vai a Aline Marilise, isso não é comigo. Você já troca uma ideia, você já tem uma informação. Então sejam bem-vindas aí ao Instituto AMA. E o que a doutora falou, eu assino embaixo. São uma equipe muito competente, todas elas. Doutora Andressa e toda essa equipe maravilhosa. Vocês podem confiar, podem vir aqui, que são profissionais excelentes, capacitados, que estão sempre buscando, estudando, trazendo as tecnologias novas para Guarapuava e região. Então, podem vir conhecer que realmente, né, vocês vão sair daqui ainda muito melhores do que chegaram e vão se surpreender. Então, finalizamos aqui. Doutora, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Eu ficaria mais, porque assim, confesso que faltou, eu cheguei só no comecinho, faltou mais uma página inteira de perguntas. Não, isso não vai faltar oportunidades, né, meninas? Numa próxima, a gente, quem sabe, traz todas as médicas, a gente pode fazer um bate-papo, tomar um café falando, e a gente levantar vários questionamentos, porque hoje a informação de verdade e de qualidade é preciosa e é gratuita. Então aí sigam a gente nas redes sociais, a gente vai estar aqui. E aí essa nova fase do Instituto, né, de poder estar trazendo aí para vocês o que a gente tem de melhor em cada uma na sua especialidade. Você que acompanhou o Conexão Mais Saúde até aqui, você já viu passar o QR Code do Instagram da doutora, do AMA, vai estar o telefone comercial ali embaixo, então já sigam lá no Instagram, vai estar o contato comercial aqui da secretária, da doutora Andressa. Então sigam que vocês vão ficar por dentro, sigam também a revista Mais Saúde, né, que a gente está no Conexão Mais Saúde. Eu às vezes até que eu falo, às vezes eu até me confundo, né, porque às vezes é no Instagram, às vezes é no Conexão, mas é revista impressa, né? É verdade. Mas sigam também o nosso Instagram e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo. Um beijo.